Olá, pessoal. Vamos dar início aqui ao segundo módulo do nosso curso, tratando de liderança, doutrina de liderança da Marinha. Eu chamo a atenção que esse tema é comum tanto na prova de oficiais como na prova de praças. E o nível de dificuldade, bem como o conteúdo, é exatamente o mesmo. Não há diferença nenhuma. Antes de iniciarmos aqui o nosso estudo propriamente, eu gostaria apenas de bater um papinho aqui com vocês sobre como vamos conduzir o estudo. O estudo de liderança é um estudo que requer entendimento por parte do aluno. Isso é muito melhor que precisar ficar decorando as coisas. Se bem que alguns aspectos específicos nós precisaremos decorar. Eu, como entrei para o Colégio Naval com 15 anos de idade, estudei liderança no Colégio Naval durante o ensino médio. Na Escola Naval, no curso superior, estudei liderança durante os cursos de carreira, estudei liderança na prova para fazer o curso de Estado Maior para oficiais superiores, estudei liderança durante o curso de Estado Maior para oficiais superiores, e todo esse estudo de liderança da Marinha é em cima dessa publicação, do EMA 137. Então, sem a mínima pretensão, eu falo para vocês uma coisa: eu sei exatamente como a Marinha cobra as questões aqui de liderança. E vocês também saberão, porque ao final desta aula ainda nós faremos várias questões de concurso. Faremos, na verdade, todas as questões de concursos sobre liderança. Ao final dessa aula, algumas e depois outras. Então, pessoal, algumas coisinhas aqui nós precisaremos decorar, mas esses aspectos específicos que nós precisaremos decorar, eu falarei para vocês, tá bom? O restante, a grande parte, é somente entendimento. Quais são os assuntos preconizados no nosso conteúdo? Chefia e liderança, aspectos fundamentais da liderança, estilos de liderança, seleção de estilos de liderança, fatores de liderança, atributos de um líder e níveis de liderança. Enfim, isso aqui contempla todo o EMA 137. O EMA 137 é a publicação do Estado-Maior da Armada, por isso EMA, que fala tudo sobre a liderança na Marinha. Estado-Maior da Armada é um órgão de Estado-Maior da Marinha que editou essa publicação. Pessoal, eu tomei a liberdade aqui de inverter, ou seja, mudar, alterar a ordem desses conteúdos, apenas para fins didáticos, para ficar mais fácil o estudo por parte de vocês. E o que eu fiz aqui? Logo de início, nós vamos começar com o conceito de liderança. Por que eu quero começar com o conceito de liderança? Conceito este que está preconizado na publicação EMA 137. Eu quero começar pelo seguinte, porque a partir do momento que vocês souberem, entenderem o conceito de liderança, todo o nosso estudo, todas as outras coisas que nós formos vendo, vocês vão associar com esse conceito de liderança que nós estudamos anteriormente, ou seja, vamos estudar agora, e vai ficar muito mais fácil de vocês entenderem, porque vocês vão estar sempre ligando a esse conceito que nós vamos ver agora. Para estudarmos o conceito de liderança, eu vou pedir para vocês gravarem aqui duas palavrinhas. A palavra influenciar
e a palavra voluntariamente. Por quê, pessoal? Porque, segundo o EMA 137, a liderança é o processo que consiste em influenciar pessoas no sentido de que hajam voluntariamente. Então eu tenho aqui influenciar pessoas no sentido de que hajam voluntariamente em prol do cumprimento da missão. Vamos entender isso aqui, pessoal. O que é esse processo de liderança, então? Se eu vou influenciar pessoas, eu tenho que ter um influenciador. Esse influenciador será o líder. E eu tenho que ter uma pessoa ou um grupo de pessoas a serem influenciadas. Essas pessoas são os liderados. Então eu tenho líderes e liderados. Esses líderes, eles vão exercer uma influência sobre essas pessoas. E essa influência no sentido de quê? De que essas pessoas ajam voluntariamente em prol do cumprimento de uma missão, em prol do cumprimento de um objetivo. Então, vamos ver agora, fazer uma análise completa desse conceito. Eu tenho um líder que tem uma missão para cumprir, tem um determinado objetivo para cumprir. Para ele cumprir esse objetivo, ele depende que outras pessoas também façam determinadas coisas, tomem determinadas atitudes. Então, o líder vai influenciar essas pessoas, mas no sentido de que essas pessoas ajam voluntariamente, ou seja, essas pessoas vão tomar para elas aquele objetivo do líder, como se fosse objetivo delas próprias. Então elas vão agir voluntariamente, como se aquele objetivo fosse delas também, em prol do cumprimento dessa missão. Então nós vemos aqui o seguinte: observem bem na Marinha. Por que a Marinha se preocupa tanto com isso? Porque isso aqui está muito presente dentro da Marinha, esse processo de liderança. Porque na Marinha nós temos sempre o quê? Para começar, nós temos uma hierarquia, ou seja, pessoas com nível hierárquico acima dos outros. Então existe sempre uma ligação de hierarquia, uma ligação de chefia. Nós temos sempre um comandante de uma organização militar. Então nós temos uma relação de chefia muito presente na Marinha. E é importante que esse chefe ele consiga influenciar os seus subordinados. Porque se ele influencia os seus subordinados para que ajam voluntariamente no cumprimento da missão, essa missão vai ser cumprida com muito mais facilidade. Por isso que a Marinha se preocupa tanto com liderança. Por isso que eu já estudei tanto liderança. Bem, pessoal, passando adiante, vamos ver aqui o que o EMA 137 traz para a gente. Fica evidenciado pela definição que a liderança inclui não só a capacidade de fazer um grupo realizar uma tarefa específica, mas, sobretudo, executá-la de forma voluntária, atendendo ao desejo do líder, como se fosse o seu próprio. Ou seja, essas pessoas agem voluntariamente. O que é agir voluntariamente? Elas pegam aquele desejo do líder e enxergam aquele desejo como se fosse o seu próprio desejo.
elas não agem mediante uma imposição de ninguém. Passando adiante, nós vemos aqui que o EMA traz para a gente o seguinte: nessa definição de liderança estão implícitos os... O que é esse implícitos aqui, pessoal? Implícito é que não está explícito, não está expresso aqui no texto. Mas, ao lermos a definição de liderança, nós podemos concluir isso aqui. Estão implícitos os seguintes agentes. Ou seja, o que são os agentes? É aquele conjunto de elementos que estão presentes no processo de liderança. Agentes vem do verbo agir, ou seja, tudo aquilo que age dentro do processo da liderança. Quais são esses agentes? O líder, os liderados, as relações entre eles, ou seja, como eles se relacionam, estabelecem uma relação, líder e liderados, e os princípios filosóficos, psicológicos e sociológicos que regem o comportamento humano. Bem, aí vocês podem falar, ih, complicou agora, então vamos com calma para nós entendermos isso aqui. A primeira coisa que eu quero falar disso aqui para vocês é o seguinte: vocês precisam decorar uma coisa aqui. Porque se cair na prova, vai cair exatamente assim. Quais são os agentes do processo de liderança? Vocês vão ter que saber que é líder, liderados, relação entre eles e os princípios filosóficos, psicológicos e sociológicos que regem o comportamento humano. Ponto. Isso é uma coisa que eu queria falar para vocês. Precisam decorar isso aqui. Bem, entendemos que líder e liderados e a relação existente entre eles, ou seja, como eles se interagem, se relacionam, são agentes, estão aqui dentro. E o que são esses princípios filosóficos, psicológicos e sociológicos que regem o comportamento humano? O que o EMA 137 quer dizer aqui? Ele quer dizer o seguinte, que tanto a filosofia como a psicologia e a sociologia estudam o comportamento humano. E fruto do estudo do comportamento humano, essas ciências, filosofia, psicologia e sociologia, chegaram a determinadas conclusões sobre o comportamento humano, sobre como o homem se comporta, no geral, em determinadas situações. Essas conclusões que essas ciências chegaram é que são esses princípios aqui. Então, o que acontece? Na verdade, isso tudo aqui quer dizer o quê? Como o homem se comporta. Mas, além de entender isso que eu falei para vocês, vocês precisam decorar. Afirmo para vocês. Se cair, vai cair assim. Não vai pedir uma explicação sobre isso aqui, até porque a nossa prova é objetiva, mas vai cair pedindo quais são os princípios. Então, aqui em termos de liderança dos princípios, eu coloquei aqui um processozinho mnemônico, prefiro ficar sozinho. P de psicológico, fi de filosófico e só de sociológico. Prefiro ficar sozinho. Bem, como vocês vão lembrar que prefiro ficar sozinho está ligado à liderança, a esses princípios aqui, que são agentes do processo de liderança, aí cada um faz aí o seu processo mnemônicozinho, certo? Mas vocês gravem isso aqui,
Questão de prova, pessoal. Bem, já que eu toquei nesse assunto aqui, que está na ordem do nosso estudo, tá? Eu fiz uma observação aqui, mas que nós vamos estudar posteriormente. Nós vimos aqui anteriormente que um dos tópicos a serem estudados são os aspectos fundamentais da liderança. Olha aqui, pessoal. Aspectos fundamentais da liderança. Esses aspectos fundamentais da liderança, eles são justamente os aspectos filosóficos, psicológicos e sociológicos. Porém, esses aspectos nós vamos estudar futuramente, separadamente, em outra aula para a gente entender melhor. Eu apenas coloquei aqui já para que vocês gravem quais são os aspectos fundamentais da liderança. Aspectos filosóficos, aspectos psicológicos e aspectos sociológicos. E o que quer dizer aspectos fundamentais da liderança? São aspectos que o líder precisa observar para bem exercer esse processo de liderança. Veremos futuramente. Então, pessoal, apenas voltando aqui para colocar isso aqui em ordem para o nosso estudo fluir de uma maneira boa. Decorem isso aqui, agentes da liderança. E por que eu falo para decorar? Porque um outro tópico que nós estudaremos são os fatores da liderança. Está aqui, ó, fatores da liderança. Estudaremos posteriormente, mas eu já antecipei aqui para gente. Esses fatores da liderança, a publicação EMA 137 coloca que são o líder, liderados, situação e a comunicação. Vamos estudar futuramente, mas eu já vou falar para vocês aqui do que se trata. O que são esses fatores? É quem está presente dentro do processo da liderança. Estão presentes o líder, os liderados, a situação em que eles se encontram. Como assim situação? Sim, o líder vai exercer a liderança sobre pessoas, sobre os liderados, em que situação? Numa situação de paz, numa situação de guerra, numa situação de conflito, numa situação de resolver um problema cotidiano, numa situação de apagar um incêndio, enfim, a situação que eles se encontram. E a comunicação. O que é a comunicação? É o processo de um passar a mensagem e o outro receber essa mensagem. Como o líder se comunica com os seus liderados. Isso aqui são os fatores da liderança. Então, pessoal, olha aqui. Aspectos fundamentais da liderança e fatores da liderança nós estudaremos posteriormente em aulas futuras, aqui mesmo dentro do tópico de liderança. Mas eu peço que vocês decorem já agora, porque é assunto que cai na prova. E cai exatamente assim. Quais são os aspectos fundamentais da liderança? Vocês vão ter que saber aqui. Prefiro ficar sozinho. Psicológicos, filosóficos e sociológicos. Quais são os fatores da liderança? Líder, liderados, situação e comunicação. Quais são os agentes da liderança? Líder, liderados, relações entre eles e os princípios filosóficos, psicológicos e sociológicos. Essa aqui, pessoal, é a única parte chata aqui da liderança. Por que eu digo que é chata?
porque a gente precisa realmente decorar isso aqui. Não confundir os agentes com os fatores. Tirando isso, vocês verão que o resto é tudo entendimento. Seguindo, pessoal, pode perceber que existe uma diferença clara entre ser chefe e ser líder. Ser chefe é consequência de uma imposição, enquanto ser líder depende do reconhecimento de uma pessoa como tal. Ou seja, pessoal, o que é isso aqui? Ser chefe. Quem é o chefe? O chefe é aquele que formalmente é colocado naquela situação como chefe. Então, por exemplo, se alguém é nomeado comandante de uma organização militar, ele passa a ser o chefe. Se não for dentro do militarismo, se alguém é colocado na função de gerente de uma agência bancária, ele passa a ser um chefe. Mas ele é chefe por quê? Porque ele foi colocado ali. Então, para os seus subordinados, aquilo é imposto aos subordinados. Os subordinados, eles têm que aceitar aquilo. Então, ser chefe é consequência de uma imposição aos subordinados. Enquanto ser líder vai depender de quê? Do reconhecimento por parte dos subordinados de que aquela pessoa é líder. Ou seja, aquela pessoa tem que conseguir exercer uma influência sobre os seus liderados, para que os seus liderados ajam voluntariamente em prol do cumprimento de um objetivo ou de uma missão. Daí, pessoal, a gente vai aqui para o nosso tópico do conteúdo programático, chefia e liderança, que praticamente nós já vimos tudo aqui, tá? Nós vamos ver aqui, chefia. Antes de passar aqui a leitura, pessoal, nós já percebemos que existe uma diferença clara aqui. Chefe é aquele que é colocado como chefe e todo mundo tem que aceitar. Agora, líder, não. Líder é uma aceitação por parte dos liderados. É um reconhecimento daquela pessoa como líder. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso aqui. Olha só, pessoal, isso que eu vou falar para vocês nunca caiu em prova, mas é importante para que a gente entenda esse assunto. Vocês já observaram que em determinadas organizações, não precisa ser organização militar, organização civil mesmo, algumas pessoas se despontam como líder, porém, às vezes, essa pessoa não é o chefe. Então, nós estamos vendo aqui que liderança é diferente de chefia. Mas, apesar de ser diferente, o ideal para a Marinha, o que a Marinha quer? É que o chefe ele consiga ser líder. Porque se o chefe for líder, ele consegue exercer a missão com eficácia e com eficiência. Então vamos ver aqui, pessoal, chefia. O exercício da chefia, comando ou direção. Isso aqui vocês não precisam decorar. O que vocês precisam entender aqui é o seguinte, é que o exercício da chefia, comando ou direção, ou seja, existe uma pessoa aqui empossado como chefe. É entendido pelo conjunto de ações e decisões, ou seja, chefia é tomar ações e decisões, olha aqui, tomadas pelo mais antigo. Já vou explicar para vocês aqui o que é mais antigo. Muitos já sabem
Quem já estudou o Estatuto dos Militares já sabe. Com autoridade para tal, na sua esfera de competência, a fim de conduzir de forma integrada o setor que lhe é confiado. Então, o que o EMA coloca aqui para a gente sobre o exercício da chefia, comando ou direção? Aqui ele está falando especificamente, tá, em comandar, em ser chefe. É um conjunto de ações e decisões. Ou seja, quem é comandante, quem é chefe, quem é diretor, vai tomar ações e decisões. Aqui ele coloca tomadas pelo mais antigo. O que é mais antigo, pessoal? O termo mais antigo, na Marinha, nas Forças Armadas, quer dizer superior hierárquico. Simplesmente isso. Então, é um conjunto de ações e decisões tomadas pelo superior hierárquico com autoridade para tal, ou seja, foi atribuída a uma autoridade para ele tomar essas ações e decisões dentro de uma esfera de competência, a fim de conduzir de forma integrada o setor que lhe é confiado. Isso é o exercício da chefia, comando ou direção. Pelo conceito, nós já observamos o seguinte: o exercício da chefia, comando ou direção é fruto de quê? É fruto da responsabilidade atribuída à função, associada com aquela decorrente do seu posto ou graduação. Isso aqui cai em prova, por isso eu vou estudar isso aqui com vocês com calma. Ou seja, no exercício da chefia, do comando ou direção, o que prevalece? Prevalece o seguinte, gente: o chefe, ele possui uma autoridade. Para ser chefe, ele tem que ter uma autoridade. Mas essa autoridade dele vem de onde? Vem do reconhecimento dos subordinados, que ele é o líder? Não, não vem desse reconhecimento. Aqui está falando de ser chefe. Então, essa autoridade do chefe, ele vem de onde? É uma autoridade advinda da responsabilidade atribuída à função. Ou seja, esse chefe foi atribuído a ele uma determinada função. Essa função traz responsabilidades. Por causa dessas responsabilidades que traz essa função, foi dada a ele uma certa autoridade. Essa autoridade é para quê? Para que ele consiga ter um certo grau de poder sobre as pessoas para conseguir exercer aquela função, associada com aquela decorrente do seu posto ou graduação. Por quê? Se a pessoa está num determinado posto ou graduação, ele tem uma determinada autoridade sobre outras pessoas que estão num posto ou graduação inferior. Então, o importante da gente saber aqui é que ser chefe depende de quê? Depende apenas de esta pessoa ser colocada numa posição hierárquica superior às outras. Para que o mais antigo, ou seja, o superior hierárquico, o chefe, o comandante ou diretor, consiga atingir seus objetivos, o ideal é que seja chefe e líder.
para serem líderes, fica evidente a importância da capacidade individual de quem? Dos mais antigos, ou seja, do chefe, em influenciarem e inspirarem seus subordinados. Então aqui a gente fecha bem o entendimento sobre chefia e liderança, pessoal. Chefia é decorrente simplesmente, vou repetir aqui para vocês, ser chefe é decorrente apenas de uma posição hierárquica acima dos outros. Agora, ser líder, não. Ser líder é ter a capacidade de influenciar os outros para quê? Para que os outros ajam voluntariamente no cumprimento de uma missão. E a Marinha deseja que o mais antigo, ou seja, um superior hierárquico, o chefe, o comandante ou o diretor de uma organização militar, ele seja ao mesmo tempo chefe e líder. Então, pessoal, aqui o EMA coloca para a gente o seguinte, que o comandante deve possuir 2 atributos, o de chefe e o de líder. O de chefe, naturalmente, quando ele é empossado no cargo do comando, ele passa a ter uma hierarquia superior sobre os seus subordinados. Então, o de chefe é normal, mas o outro atributo, o de líder, não é. Vai depender da capacidade individual dele de influenciar e inspirar os seus subordinados. Adiante, pessoal. Vamos ler aqui agora. Passando aqui a leitura. Caracterizados esses 2 atributos do comandante, o de chefe e o de líder, pode-se afirmar que comandar é exercer a chefia e a liderança. Esse é o comando desejado pela Marinha. Comandar é exercer a chefia e a liderança, a fim de conduzir eficazmente a organização no cumprimento da missão. Sendo o exercício do comando um processo abrangente, ou seja, um processo amplo que abrange tanto chefia como liderança, a divisão ora apresentada, que divisão? De chefia e de liderança, será utilizada para efeito de uma melhor compreensão do tema em lide, pois chefia e liderança não são processos alternativos, e sim simultâneos e complementares. Importantíssimo. Precisamos decorar essas palavras? Não, precisamos entendê-las. Liderança e chefia não são processos alternativos. O que quer dizer com isso aqui? Eles não se alternam. Ou seja, o que é alternar? Uma hora eu sou chefe, outra hora eu sou líder. Não. O comandante ele tem que ser chefe e líder ao mesmo tempo. Por isso, não são processos que se alternam, não são alternativos. E sim, simultâneos e complementares. Ou seja, chefiar e liderar são processos que se complementam e têm que estar presentes ao mesmo tempo, possuir simultaneidade. No desempenho de suas funções, os mais antigos, ou seja, os superiores hierárquicos, normalmente desempenham 2 papéis funcionais a saber: o de chefe e o de líder. E o que é ser líder? Condutor de homens. Importantíssimo também, pessoal. Precisa decorar? Não. É entender isso aqui, tá?
nós precisamos saber que os mais antigos sempre vão desempenhar uma função natural de chefe, porque se ele é mais antigo, ele é o chefe, e de condutor de homens, ou seja, conseguir liderar os seus subordinados. Passemos adiante. Como a Marinha faz para desenvolver a liderança em seus subordinados? Também presente no EMA 137. Bem, pessoal, o que a gente pode observar aqui? Nós já vimos o que é liderança, e vocês já sabem, já podem perceber que existem pessoas que já possuem essa qualidade de liderança. São líderes inatos, ou seja, essa qualidade já é inata na pessoa. Então, tem pessoas que possuem essa qualidade de líder. Porém, a Marinha diz para a gente que essa qualidade ela pode ser desenvolvida nas pessoas. E é isso que é importante aqui, que a Marinha quer que a gente saiba. A Marinha, ela diz que os melhores resultados no tocante à liderança ocorrem quando ela é desenvolvida, não sendo impositiva. Ou seja, eu não posso impor a ninguém que ele seja líder. Eu tenho que desenvolver essa competência de líder na pessoa. Neste contexto, a liderança deve ser entendida como um processo dinâmico e progressivo de aprendizado. Ou seja, é um processo de aprendizado que ocorre ao longo do tempo, dinâmico, se movimenta e progressivo. Prestem atenção, gente, que aqui não é estático, é dinâmico. Ao longo do tempo, desenvolve-se o aprendizado da liderança nas pessoas, o qual, desenvolvido nos cursos de carreira e no dia a dia das OM, das organizações militares, trará não só evidentes benefícios às organizações, como também contribuirá para o sucesso profissional individual de cada militar. Desta forma, o contínuo desenvolvimento das qualidades dos militares da Marinha do Brasil como líderes deverá ser objeto de atenta e permanente atenção, a ser trabalhada conjuntamente, tanto pela instituição e prioritariamente por cada militar. Ou seja, pessoal, a Marinha quer que, além de ela zelar, fazendo cursos de carreira para que as pessoas desenvolvam esse dom da liderança, ela também quer que cada militar, por si só, trabalhe isso, de desenvolver a sua capacidade de liderança. Pessoal, estudada essa primeira parte, nós já vamos ver aqui inúmeras questões que a gente consegue resolver somente com essa parte introdutória de liderança que eu fiz com vocês. Depois, nas próximas aulas, nós vamos passar a estudar tópico a tópico de liderança. E lá no final, faremos todos os exercícios que já caíram de liderança até hoje nos concursos. E são muitos, porque liderança cai para oficiais, cai para praças nível fundamental, cai para praças nível médio e, pessoal, no mesmo nível de dificuldade. Então vamos aqui a uma questão. De acordo com o EMA 137, interessante das questões de liderança, como a publicação que trata de liderança é o EMA 137, o comando da questão sempre traz aqui, de acordo com o EMA 137, doutrina de liderança da Marinha,
Marque a opção incorreta, pessoal, incorreta. Então vamos analisar todas, mesmo achando a incorreta, porque a gente analisando todas, nós vamos fazendo uma revisão e é justamente a revisão que vai fazer com que nós gravemos os conteúdos. Pessoal, chefia e liderança não são processos alternativos. Isso é uma verdade, não são processos alternativos. Não se alternam, elas têm que estar presentes ao mesmo tempo, e sim simultâneos e complementares. Correta a afirmação. Comandar é exercer a chefia e a liderança. Perfeito. Isso que a Marinha quer de um comandante, que ele seja chefe e líder, a fim de conduzir eficazmente a organização no cumprimento da missão. Perfeito, pessoal. No papel de condutor de homens, ou seja, que papel é esse aqui? Condutor de homens, conduzir homens. Conduzir homens é influenciar homens para o cumprimento de uma missão. Então, esse papel aqui é o papel de líder. Então, no papel de condutor de homens, de líder, fica ressaltada a importância da capacidade individual dos mais antigos. Aqui, até aqui está certo. Em influenciarem, tá certo? E inspirarem os seus subordinados. Bem, pessoal, aqui está certo. Passemos aqui adiante. No desempenho de suas funções, os mais antigos normalmente desempenham dois papéis funcionais: líder e condutor de homens. Opa! Olha aqui, pessoal. Ser líder e o papel de condutor de homens é o mesmo papel. Quais são os papéis aqui que os mais antigos desempenham? É ser chefe e condutor de homens. Ou seja, ser chefe e líder. Então aqui nós temos uma afirmativa errada. Na chefia prevalece a autoridade, ou seja, na chefia, não é na liderança, advinda da responsabilidade atribuída à função. Perfeito até aqui. Por quê? Se alguém assume uma função, essa pessoa vai ter uma responsabilidade, fruto disso, ele vai ser chefe, vai poder exercer um poder sobre os outros, associada com aquela decorrente do seu posto ou graduação. Perfeito. Por quê? Tendo um determinado posto ou graduação, a pessoa vai ser mais antiga que o outro, por causa disso será considerado o chefe do outro. Então aqui está certo. Então nós temos aqui a nossa resposta, a letra D. Passemos adiante. Em qual papel funcional do mais antigo prevalece a autoridade advinda da responsabilidade atribuída à função, associada com aquela decorrente do seu posto ou graduação? O que ele está falando aqui, pessoal? Em que papel do mais antigo? O mais antigo tem dois papéis. O papel de ser chefe e o papel de ser líder. Então, olha só, o papel de ser líder advém de quê? Da sua capacidade de influenciar pessoas. E o papel de ser chefe advém de quê? Do seu posto ou da graduação. Advém da responsabilidade que é atribuída a ele em função da função assumida. Então, nós já temos aqui que a nossa resposta é chefe.
Próxima questão, pessoal, questão 32. De acordo com o EMA 137, Doutrina de Liderança da Marinha, quais são os fatores de liderança, pessoal? Lembram que eu falei para vocês lá atrás dos fatores de liderança? Nós ainda vamos estudar os fatores um a um, mas eu já pedi para vocês decorarem e coloquei essa questãozinha aqui propositalmente, porque isso aqui cai muito. E cai exatamente assim. Quais são os fatores de liderança? Ou seja, quem está dentro ali daquele processo de liderança. Olha aqui, pessoal, fatores de liderança. Líder, liderados, a situação e a comunicação. E eu pedi para que vocês gravem bem, decorem. Fatores é diferente de agentes de liderança. Agentes de liderança nós temos, recapitulando, líder, liderados, nós vamos ter o que, pessoal? A relação entre eles e os princípios filosóficos, sociológicos e psicológicos. Certo, pessoal? Vamos em frente. Assinale a opção que contempla corretamente as lacunas da sentença abaixo. Caracterizado esses dois atributos do comandante, o de chefe e o de líder, pode-se afirmar que comandar é exercer a fim de conduzir eficazmente a organização no cumprimento da missão. Olha aqui, pessoal, comandar é exercer o quê? Chefia e a liderança. Então já temos aqui a letra A. Vamos só passar aqui as outras alternativas para a gente ver os absurdos colocados aqui. Ordenança, produtividade, chefia, especialidade, oratória, defesa, profissão, chefia. Ou seja, pessoal, só erra isso aqui quem realmente não estudou. Questão 47. De acordo com o EMA 137, Doutrina de Liderança da Marinha, quais são os aspectos fundamentais da liderança? Pessoal, aspectos fundamentais. Também coloquei propositalmente, porque eu falei que os aspectos fundamentais da liderança são os aspectos filosóficos, psicológicos e sociológicos. Letra A. Certo, pessoal? Próxima questão. Pode-se afirmar que comandar é exercer a chefia e a liderança. Bem, por enquanto está corretíssimo. A fim de conduzir eficazmente a organização no cumprimento da missão. Bem, pessoal, a princípio, perfeito. Eu vou colocar aqui um C, mas não vou marcar ainda não. Inclusive, aconselho isso para vocês, tá? Na prova também, marquem aqui e leiam todas as opções. Porque, às vezes, a gente marca um certo, a gente pulou uma palavrinha ou outra, entendeu mal, e a gente seguindo, a gente acha outra certa, aí nós vamos comparar, acabamos achando aqui o nosso equívoco. Então, vamos marcar aqui. Exercer sobre seus subordinados o respeito. Pessoal, não estudamos isso aqui. Exercer o controle da situação. Não estudamos isso aqui. Ser um condutor de homens. Sim, mas não somente isso, porque comandar é conduzir homens, que significa ser líder e, ao mesmo tempo, ser chefe. Um processo alternativo. Na verdade, isso aqui está até incompleto, né? Mas o que ele quer dizer aqui é que é um processo alternativo, que se alterna ora chefia, ora liderança. E na verdade não é. É um processo simultâneo e complementar de chefia e liderança. Então está errado. Realmente a resposta certa é a resposta A, pessoal. Ainda temos aqui mais uma questão.
É a última questão aqui dessa nossa bateria de questões. A publicação EMA 137, que trata da doutrina de liderança da Marinha, estabelece os conceitos de chefia e liderança. Considerando as disposições dessa publicação acerca desse assunto, coloque verdadeiro ou falso nas afirmativas a seguir e marque a opção que apresenta a sequência correta. Ótima questão aqui, porque vai trazer vários tópicos para a gente fazer uma revisão. Os militares mais antigos, ou seja, os superiores hierárquicos, no desempenho de suas funções, exercem o papel de chefe, perfeito, e o papel de líder, perfeito. Tendo em vista que chefia e liderança não são processos simultâneos. Opa, são processos simultâneos. Ou seja, pessoal, recapitulando, chefia e liderança devem conviver juntos ao mesmo tempo naquela pessoa. Não pode ser ora chefe e ora líder. Então aqui nós temos uma alternativa falsa. Com relação à chefia, a autoridade de que o militar mais antigo desfruta perante seus subordinados é decorrente do seu posto ou graduação. Até aqui, pessoal, perfeito, porque está falando de chefia. E não advinda da responsabilidade atribuída à função. Pessoal, olha só, aqui na verdade, a partir daqui está errado. Por quê? Com relação à chefia, a autoridade que o militar mais antigo desfruta perante seus subordinados é decorrente do seu posto e da sua graduação e também advinda da responsabilidade atribuída à sua função. Isso tudo aqui tem a ver com chefia. Então aqui está errado. Com relação à liderança, além de estar investido da autoridade referente à sua posição hierárquica, ou seja, isso aqui é ser chefe, o militar mais antigo deve possuir certos atributos que o notabilizam como condutor de homens. Perfeito, pessoal, olha só. Além de estar investido na autoridade referente à sua posição hierárquica, o militar mais antigo deve possuir certos atributos que o notabilizam como líder. Então aqui está certo. Errado, errado. Vamos colocar falso. Verdadeiro. A liderança pode ser entendida como uma qualidade inata, sim. Ou seja, tem certas pessoas que já têm esse dom de ser líder de certos indivíduos, ou como um conjunto de comportamentos e de habilidades que podem ser ensinados. Afirmativo. Verdadeiro. A Marinha do Brasil define liderança como um conjunto de ações e decisões tomadas pelo mais antigo com autoridade para tal, na sua esfera de competência, em prol do cumprimento da missão. Isso aqui não, pessoal, liderança não é isso. Esse conjunto de ações e decisões tomadas pelo mais antigo, com autoridade para tal na sua esfera de competência, em prol do cumprimento da missão, é o exercício da chefia, é ser chefe, não é liderança. Liderança, pessoal, vai estar sempre associado aqui na sua prova. Gravem isso, a conduzir homens, ou a influenciar, ou a inspirar pessoas. Então, quando falar em liderança, vai ser conduzir homens, influenciar e inspirar pessoas. O restante é chefia, que é advinda ao quê? Da superioridade hierárquica e da responsabilidade atribuída à função. Bem, pessoal, nós paramos por aqui, então nós vimos aqui que a resposta é falsa também, certo? Se é falsa, nós temos aqui falso, falso, verdadeiro, verdadeiro e falso.
Falso, falso, verdadeiro, verdadeiro e falso. Resposta, letra C, pessoal. Bem, nós paramos por aqui. Daqui a pouco voltamos na próxima aula, tá? Ao final do módulo, vamos resolver inúmeras questões de liderança, já que liderança cai para oficiais, cai para praças, nível médio e fundamental, e vocês vão ficar seguros e verão que, sobre liderança, vocês vão estar aptos a gabaritar a prova. Não vai ter nada na prova de vocês que nós não tenhamos visto em nossas aulas. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula.